E se o sofrimento infinito de Natsuki Subaru encontrasse um mundo onde o tempo simplesmente não importa? E se ele nascesse no mesmo universo de Frieren, onde séculos parecem se passar como dias? Hoje analisaremos toda a vida de Natsuki Subaru no universo de Frieren. Mas antes, um contexto para vocês entenderem um pouco melhor como funciona esse novo universo. No mundo de Sousou no Frieren, a magia é refinada através da criatividade e anos de prática e dedicação. E claro que essa dedicação é bem variada de raça para raça. Afinal, os humanos, por exemplo, são frágeis e de uma vida muito mais curta do que das outras raças e por isso tendem a aprender de forma mais brusca e de certa forma também mais desesperada. Já os elfos, por exemplo, que têm uma percepção bem mais distorcida do tempo, não se importam tanto do quanto tempo eles vão levar para poder dominar novas magias ou mesmo aprendê-las. Já o Subaru, que não é forte fisicamente, tem uma habilidade que salvaria ele nessa situação: o retorno através da morte, que sim, eu considerei nesse vídeo, não só para deixar o Subaru um pouco mais forte, mas também porque eu acho que a Sattla estaria com ele, independente da situação que o Subaru entrasse, independente do universo que ele também fosse nascer. Ainda mais considerando que possivelmente o Subaru é o Flugel. Com o retorno através da morte, o Subaru poderia aprender magias infinitamente mais rápido do que qualquer outra raça comum. Afinal de contas, ele teria uma vantagem gigantesca que é poder testar os feitiços sem o medo de morrer. E com isso, ele aprenderia mais feitiços e poderia otimizar cada batalha com centenas de tentativas e erros até aperfeiçoar ao seu melhor. E é por isso que o retorno através da morte é uma das habilidades mais indispensáveis para o Subaru se ter nesse universo. Porque mesmo aqui, é a única coisa que vai diferenciar ele de uma pessoa comum para um mago realmente talentoso e com um grande potencial. Além disso, o Subaru também tem algo indispensável que é do próprio personagem mesmo. Ele tem uma capacidade estratégica insanamente alta. E isso se dá muito pela sua criatividade também, que consegue elaborar planos mesmo em horas de improviso. Logo, o Subaru seria um mago extremamente talentoso nesse universo, que depende principalmente de esforço, dedicação, criatividade e saber usar com sabedoria todo o seu arsenal de poderes. No começo, o Subaru seria fraco, emocional e perdido. Isso porque ele é exatamente igual ao Subaru do Japão, aquele que não foi transportado para o mundo de ReZero. Afinal de contas, aqui ele nasceu em um mundo medieval. Mesmo assim, sua família tem uma condição financeira relativamente boa, o que faz o Subaru ter uma vida confortável e estável. Mas ainda assim é um jovem emocional, fraco fisicamente falando, afinal de contas ele nunca se interessou em treinar com espadas ou se tornar um guerreiro, e extremamente perdido simplesmente por não saber o que ele vai ser da vida. Até que um fatídico dia muda tudo. Em determinado momento da história, ele acaba se encontrando com Sattla. De um jeito ou de outro, ela aparece talvez em seus sonhos ou mesmo no seu dia a dia. E ela acaba dizendo para ele que irá protegê-lo durante toda a sua jornada. Então, logo depois disso, ele acaba sofrendo algum tipo de acidente e o que deveria marcar uma morte iminente para um jovem Subaru acaba sendo resetada para um novo dia onde ele acorda e simplesmente percebe que nada daquilo aconteceu. E é aí que ele nota sua diferença. O seu diferencial é de poder morrer e voltar à vida diversas vezes. E então, no meio da sua adolescência, ele começa a conseguir manipular certos eventos para de alguma forma se beneficiar. E assim ele consegue aprender algumas magias básicas e algumas de suporte que ele acaba vendo, até que seus pais notam seu drástico interesse pela magia e subitamente decidem levá-lo até uma escola para que ele possa aprender e aperfeiçoar seus treinamentos. E com isso, Subaru ingressa na escola mágica para se tornar um mago de primeira classe e acaba passando por alguns desafios e testes. Enquanto ele aperfeiçoa sua magia, ele acaba notando um dom natural que antes mesmo de notar o poder de Sattla, ele já possuía: a capacidade de ser um estrategista monstruosamente nato, quase impossível de ser derrotado quando o assunto se trata de lógica estratégica. Então, ele junta esses dois conceitos para conseguir aprender magias que convenham a ele serem obtidas. E aqui eu tô dizendo coisas bem maiores do que o próprio Shamaki, coisas que realmente vão ser úteis pro Subaru, não só magias de defesa, não só magias de ataque, mas magias que permitam a ele aperfeiçoar seus dons naturais para a estratégia. E com isso, Subaru não seria o mais poderoso, seria o mais inevitável. Começando com a Frieren. Inicialmente, a Frieren agiria de forma indiferente com o Subaru, como ela é praticamente com qualquer pessoa. Mas ela perceberia algo estranho. O Subaru de alguma forma amadurece rápido demais. E ela começa a pensar em alguma teoria do porquê isso acontece. E talvez a Frieren pudesse ser uma das únicas a perceber os loops. Não de forma direta, mas pelo menos suspeitar do quão rápido ele consegue aprender e ficar bom em magias, sendo que ele praticamente
não é visto treinando. Claro que a Sattla permaneceria ainda assim como uma elfa, muito provavelmente, e talvez esquecida pela história de Frieren, alguém que estava ali desde o início e ninguém se lembra dela, e por isso ninguém notaria que ela tá possuindo o corpo do Subaru de certa forma, né? Ou mesmo o ajudando nessa jornada. Já o Subaru com a Fern seria uma relação um pouco mais didática, já que a Fern é mais prática e séria, e o Subaru é mais estrategista e emocional, então muito provavelmente os dois não se dariam tão bem, até porque quem se dá bem com essa personagem? Vamos falar a verdade, né? Uma dinâmica entre os dois que eu consigo pensar aqui seria ela achar ele incompetente no início, já que ela literalmente acha todo mundo incompetente, personagem insuportável, mas depois ela perceberia que ele é alguém que de alguma forma sabe demais de magia, mais até que ela própria. Então seria bem estranho, talvez ela criaria uma certa rivalidade com ele, rivalidade entre aspas, né? Provavelmente ela vai ficar no canto desse jeito assim, perturbador. E seria meio que isso mesmo, enquanto que o Subaru ficaria, sei lá, só meio desconfortável com ela. Já o Subaru com o Stark provavelmente seria o amigo mais próximo que o Subaru conseguiria fazer em muito tempo, já que o Stark, por mais que ele fica parecendo um bucha perto da Fern, com outros personagens o Stark é um personagem bem legal e na verdade decente como amigo. Então o Stark seria o amigo mais próximo que o Subaru poderia fazer, já que o Subaru conseguiria ver nele alguém que carrega uma coragem, mesmo que imperfeita, e um grande afeto e empatia pelas pessoas, algo de fato humano do personagem. E uma possível cena seria o Subaru, mesmo sem perceber, se arriscando em determinados momentos ou mesmo morrendo várias vezes para tentar salvar o Stark. E seria de fato um momento muito incrível. No mundo de Frieren, as pessoas morrem e são esquecidas com o tempo. Mas pro Subaru é diferente, ele lembra de tudo, na verdade ele lembra de todas, não só que ele sofreu, mas que ele presencia durante sua jornada. E isso gera um contraste brutal, porque enquanto o mundo praticamente esquece das pessoas que vão sendo passadas com o tempo, o Subaru vai acumulando essas vivências que teve com cada pessoa que ele viu ou que ele conheceu. Mesmo vivendo na mesma faixa etária de um humano comum, o Subaru consegue acumular muito mais experiência e acumular, que não, muito mais perdas também do que qualquer humano normal. E o resultado disso, de um jeito ou de outro, seria um possível colapso mental que ele sofreria, ou uma evolução para alguém mais frio e calculista. Mas vamos levar que ele só surtaria por enquanto. E isso teria que fazer Subaru regressar até sua casa, onde ele veria seus pais, passaria um tempo com eles em família, refletiria sobre tudo que viveu, sobre tudo que está vivendo e decidiria ali se ele continuaria ou não no caminho da magia e se tornaria um mago extraordinário. E claro que seus pais, por amarem muito ele, por apoiarem o seu filho, o incentivariam cada vez mais a continuar nesse caminho, se é algo que faz ele feliz, se é algo que ele sente que deve fazer. Afinal de contas, Subaru nunca teve um propósito, ele foi sempre um garoto muito alheio, mas ali, construindo a magia, aprendendo mais, eles notaram a verdadeira felicidade do seu filho. E como pais que o amam, eles adorariam ver ele continuar com algo que ele gosta. Então o Subaru revigoraria todo o seu mental abalado, entenderia que isso é parte do processo, que ele nasceu com um propósito e que deve concluir. Ele voltaria para a jornada para se tornar um dos maiores ou melhor mago que ele puder. E então, depois de tanto tempo treinando, o Subaru finalmente se torna mais hábil e também mais maduro, já que ele envelhece com o tempo. Claro que o Subaru não seria mais forte em poder bruto, nem o melhor mago naturalmente, já que mesmo possuindo uma estratégia, criatividade e tendo a capacidade de voltar várias vezes, ele ainda não é o maior talento bruto demonstrado em Frieren. Mas com certeza seria o melhor estrategista, o mais preparado para situações e o mais difícil de ser morto por, bom, motivos óbvios. Com isso, o Subaru poderia ter habilidades muito além do Shamak, dominando as sombras a seu favor de formas extremamente complexas, podendo a manipular, utilizar para fugas, voltar diversas vezes se fosse necessário e até mesmo recriar suas mãos invisíveis e todo o arsenal de poderes que o Subaru já possui em ReZero estariam inclusos aqui. E por isso o Subaru seria um dos estrategistas mais poderosos em questão de magia. Afinal de contas, as estratégias que ele utilizaria com base na sua sombra seriam insanas. Então, em uma comparação direta com os personagens desse mundo, onde magos geralmente tendem a ter mais poder, guerreiros tendem a ter mais força, o Subaru teria mais um controle absoluto não só do futuro, mas de toda a manipulação e essência de sombras e escuridão, parecendo tipo um mago negro, assim dizendo. Claro que uma comparação direta com qualquer outro personagem ele não vence em força, porque ele tem suas limitações como um humano e sua magia, mesmo que refinada, não tem nenhum poder bruto que seja capaz de derrotar, por exemplo, algum demônio muito poderoso, nem mesmo magos extremamente talentosos como Albel ou Azeri, por exemplo, aí já esquece, já é outro patamar para o Subaru, mas com assistência ele seria uma chave indispensável como mago para qualquer guilda de heróis que queiram derrotar ameaças iminentes, porque o Subaru é justamente aquela carta que as pessoas descartam, mas percebem tarde demais que é literalmente uma das peças mais indispensáveis para uma guilda e uma das mais ameaçadoras se usada com estratégia. E estratégia é onde o Subaru domina. E assim ele vence várias e várias missões, simplesmente porque ele já perdeu milhares de vezes, acumulou esse conhecimento, se tornou um estrategista ainda melhor e com isso, consequentemente, muito mais poderoso.
Agora vamos para uma análise um pouco mais de teoria mesmo. Eu sei que essa análise deveria ser mais pé no chão, mas aqui eu acho que a gente pode teorizar um pouco e fazer alguma espécie de viagem aqui, só para realmente ver o quão poderoso o Subaru poderia se tornar, ou quão relevante ele poderia ser na história, já que já estamos aqui mesmo, né? Talvez o Subaru pudesse se tornar ao longo do tempo, com obviamente muito tempo de estudo e muita criatividade envolvida, alguém que pudesse manipular eventos ao longo de décadas, planejar como Frieren, só que com os loops a favor dele, que poderiam ajudar a manipular eventos ou mesmo prever partes do futuro, exatamente como aconteceu com o Herói do Sul, que conseguia, ao que tudo indica, ver partes do futuro. Então o Subaru poderia se tornar quase que um sábio mesmo, um vidente ou profeta, alguém que de fato tá vendo o futuro e alguém que de fato consegue ver todas as possibilidades do que aconteceram e do que ainda vão acontecer. E com isso, sim, o Subaru poderia se tornar uma lenda quase que invisível dentro da sociedade, mas que todos os magos conheceriam, reconheceriam e respeitariam, porque ele poderia ser alguém que molda a história sem nunca ser reconhecido, simplesmente vendo as vertentes do futuro, as utilizando para ver qual é o melhor futuro para todo mundo e seguindo por esse caminho. E no mundo de Frieren, onde o tempo apaga praticamente tudo, Subaru seria a única existência que nunca se esqueceria. E talvez isso seja mais assustador do que qualquer magia, porque mesmo não vivendo absurdamente como elfos ou anões, o Subaru seria alguém que experienciaria cada momento centenas de vezes, até perceber qual é o melhor futuro para ser seguido por todos. Mas bom, agora é a sua vez de comentar aí o que você acha sobre essa análise, possível teoria do quão poderoso o Subaru poderia ser. Você acha que a Frieren descobriria sobre o poder dele? Você acha que o Subaru seria um herói ou um vilão nesse mundo? E principalmente, você quer a parte 2, talvez analisando os demônios de Frieren e como o Subaru poderia enfrentá-los, quais eles poderia derrotar, quais ele perderia com certeza, e o quão longe a estratégia do Subaru poderia ser usada em prática para ver se ele conseguiria um resultado benéfico, mesmo que ele dependesse de guildas ou de personagens específicos para ajudar ele a derrotar essas ameaças. Bom, muito obrigado aos membros do canal, sério rapaziada, vocês fazem toda a diferença, e quem quiser se tornar membro do canal também, sinta-se à vontade, vai estar me ajudando demais e você vai receber novos benefícios. Inclusive, eu vou começar a postar shorts exclusivos aí para os membros do canal e vídeos também eventualmente. Você vai receber ainda mais conteúdo nesse estilo, que são tão interessantes e que eu particularmente gosto bastante de produzir, e acredito que vocês também vão gostar bastante, belezinha? Bom, um beijo, um queijo pra vocês, rapaziada. Fiquem com Deus, bebam água, agitem a postura de vocês, tá bom? Um coração invisível pra vocês. Até o próximo vídeo. Comentem com respeito, senão os comentários vai ser apagado. E comentem novas sugestões aí de vídeo pro canal, belezinha? Até o próximo vídeo, rapaziada aí. Tchau, tchau.